Olá, realeza! Tudo bem com você? Espero que sim. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho da minha estante. Vou fazer um book self tour, um tour pela minha estante para vocês conhecerem um pouquinho dos títulos que eu tenho e acabar tendo aí algumas indicações de livro também. Se você já viu alguns outros vídeos meus, você já deve ter percebido que eu tenho um amor pelos livros, né? Essa estante está sempre aqui atrás de mim e eu sempre produzo alguns vídeos sobre livros. E é verdade, os livros estão comigo assim desde que eu me entendo por gente, sabe? Quando eu era bem pequenininha, eu já gostava muito de ler aqueles livros de contos de fada, os livros bíblicos, né? Nas versões infantis. Então eles sempre fizeram parte da minha vida. E quando eu tinha ali meus 10, 11 anos, eu comecei a ler livros maiores e durante a adolescência eu adentrei a esse mundo da leitura de verdade. E os livros estiveram aqui comigo nos meus piores e melhores momentos. Eu sou sempre aquela garota que viaja carregando uma pilha de livros, ou se você me vê andando no ônibus ou em qualquer lugar, você sempre vai ver um livro comigo, ou o meu Kindle, né, cheio de livros. Então, assim, é realmente uma coisa que faz parte da minha vida. E eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha estante com vocês. Essa é hoje a visão geral da minha estante. Ela está dividida assim, até que eu tenho alguns títulos, né? Eu tenho mais ou menos quase uns 200 livros, fora a minha biblioteca no Kindle, né? Que eu posso mostrar para vocês em outro vídeo depois também. Eu vou mostrar para vocês, seção por seção, para vocês conhecerem um pouquinho dos títulos que eu tenho, tá bom? Então vamos lá. Nessa primeira seção aqui, é a minha seção de livros cristãos. Lá no comecinho tem alguns livros de romance cristão. E o primeiro livro de romance cristão que eu acho que eu li foi A Cabana, acho que todo mundo já leu, né, A Cabana. E depois da Cabana eu fui amadurecendo um pouquinho as minhas leituras cristãs, eu li um outro também do mesmo autor, A Travessia. Mas a minha autora favorita de romance cristão hoje é a Francina Rivers. E esse livro dela aqui é maravilhoso, tem até resenha aqui no canal. E um outro título dela que eu não tenho o livro físico é Amor de Redenção. É o melhor livro de romance que eu já li, gente. Vai lançar filme, inclusive, em breve. Então eu vou tentar trazer uma resenha do Amor de Redenção pra vocês verem, porque se você não leu, vale muito a pena você ler. E aí eu tenho aqui outros títulos também. Esse daqui foi um livro que eu indiquei na minha listinha de livros para comprar na Black Friday. E eu comprei, tanto que eu nem tirei do plástico ainda. E eu tô muito empolgada para ler. Quero ver eu conseguir colocar de volta aqui. Peraí. Enfim. A minha coleção de romances cristãos é pequena. A maior parte dos que eu li no Kindle. Então, depois eu posso fazer um outro vídeo mostrando para vocês os títulos que eu tenho no Kindle. E aqui já não é romance cristão mais, são uns livros mais de vida, né, comportamento cristão. E um dos meus autores favoritos é o Brennan Manning. Ele escreve demais, gente, demais, demais, demais. E eu tenho esses 3 títulos dele aqui, que são maravilhosos. Inclusive, esse eu tô ouvindo agora no aplicativo da The Penguin. Sim, eu tenho o livro físico, mas eu tô ouvindo o audiobook. Uma outra autora favorita minha cristã é a Stormy Martin. Essa mulher me inspira demais, demais, demais. E aí eu tenho uns outros títulos aqui e tenho livros de devocional, que eu amo livros de devocional. E tem esse livro aqui da Ruth Salviano, que é uma historiadora que pesquisa sobre a participação das mulheres na história do cristianismo. E ela, assim, é fantástica. E esse livro aqui eu tenho mais para recordação mesmo. Foi o primeiro livro grande que eu li, assim, quando eu tinha acho que uns 11 anos. E ele tá aqui. É um livro de um testemunho de um homem chamado Early Lance. Eu nem lembro muito bem mais da história, mas foi o primeiro livro que eu li, então ele fica aqui, porque ele me incentivou, sabe? E como vocês podem ver, a minha coleção de livros cristãos é bem pequena, porque apesar de gostar muito de ler, eu tinha muita dificuldade de ler livros cristãos. Então é algo que eu tenho construído mais recentemente, sabe? Então tá ainda em fase de construção e a maior parte das coisas cristãs que eu leio acaba sendo no Kindle, porque no Kindle Unlimited tem muita coisa disponível. Nessa segunda seção aqui, eu tenho alguns títulos que são meus queridinhos. Tenho aqui esse livro que é um devocional das Crônicas de Nárnia. As próprias Crônicas de Nárnia, que são maravilhosas, recomendo muito a leitura. E se você não sabe, o C.S. Lewis é um autor cristão, ele se converteu, né, depois de mais velho, né, assim, mas ele produziu muitas coisas. E as Crônicas de Nárnia, apesar de ser um livro de fantasia, tem muita associação com o cristianismo e vale muito a pena ler. E eu tenho essa coleção aqui do C.S. Lewis também, que também é de fantasia, que eu ainda não li, mas quero muito ler.
E logo aqui em seguida eu tenho a série da Anne de Green Gables. Talvez você conheça a série na Netflix. Mas se você não sabe, os livros são muito diferentes da série. Os livros têm uma pegada cristã muito bacana e vale muito a pena ler. Inclusive tem resenha do primeiro título aqui no canal e eu espero, à medida que eu for lendo, resenhando os outros títulos. E aqui eu tenho 2 livros muito especiais, que são os livros que eu lancei, né? Esse livro aqui, livro de devocional, que eu lancei com outras meninas da equipe do Princesas Adoradoras. E esse aqui é o meu primeiro livro que traz, né, a ideia do que é ser uma princesa adoradora e tal. E vale muito a pena você adicionar na sua listinha, caso você não tenha. E aqui eu tenho a minha coleção do Harry Potter, que eu ganhei da minha irmã quando eu fiz, acho que uns 22 anos. Minha mãe não deixava, gente, eu ler Harry Potter quando eu era criança. Ela falava que era coisa do demo. Mas depois de adulta eu pude ler e hoje, cara, eu sou a favor da leitura. Acho que ninguém vira bruxo por causa de ler Harry Potter, vale a pena. Mas não me cancelem por causa disso. E aqui em cima eu tenho 2 livros que eu uso pra minha vida criativa. Falam sobre criatividade, sobre produção, né? Fala sobre arte e eu gosto bastante. E esse aqui eu ainda não li. Eu comecei, na verdade. E esse daqui eu tenho lido. É um livro muito bacana, é muito interessante. E eles estavam na minha listinha de leitura desse ano. Então eu falei mais sobre eles nos livros pra ler em 2020. Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards pra você conhecer mais a respeito. Essa sessão aqui são para as românticas de plantão. Não sei vocês, mas eu gosto muito de ler romance. Tem muito tempo que eu não leio, mas eu gosto muito de ler. E aqui eu tenho alguns títulos, assim, especiais. Vocês podem ver que tem uma penca aqui de Nicholas Sparks. Não sei se vocês são da época de Nicholas Sparks, gente, mas Nicholas Sparks bombou aqui no Brasil em 2010 em diante, e eu tenho alguns. Mas para além de Nicholas Sparks, tem esse livro aqui, Eleanor Parker, que é o meu livro de romance, acho que um dos meus favoritos. Eu adoro essa história, eu adoro a escrita da Rainbow Rowell, é uma escrita mais, assim, pesada e mais... mostra mais a realidade da vida, sabe? Ela não é muito fantasiosa, mas ainda assim traz um romance de aquecer o coração, então eu gosto muito desse título. Esse outro dela aqui, Fangirl, eu já não gosto muito, mas esse primeiro aqui, ele tá até velhinho, que eu já li várias vezes, gosto dele. E do Nicholas Sparks, o meu favorito, que acaba não sendo o favorito de todo mundo, é esse aqui, O Milagre. Não sei porquê, mas é o meu livro favorito dele, se você não leu, leia. Porque, sei lá, é muito bom. E o meu livro, um dos meus livros favoritos da vida é A Menina que Roubava Livro, gente. Eu amo a maneira como as palavras têm poder. Eu adoro livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi por isso que eu fiz faculdade de História e esse é um dos meus livros favoritos. E também tem um pouquinho de Jane Austen, né, gente? Que Jane Austen é maravilhosa também. Razão e Sensibilidade eu amei. E eu li Orgulho e Preconceito esse ano. E também é muito, muito bom. E tem esse livro aqui, Linda Conquista, que é de uma série, que inspirou uma série na Netflix. Eu ainda não li o livro, eu assisti a série e é muito bom a série, então eu comprei o livro e eu quero muito ler. E como a minha estante é pequena, nem todos os meus livros cabem mais naquela disposição de ficar em pé um ladinho do outro, então eu deixo esses aqui empilhados. E aí aqui eu tenho esse Julieta, que é uma releitura da história de Romeu e Julieta, uma releitura moderna. Tem esse aqui, A Viajante no Tempo, que é daquela série da Netflix, Outlander. É um livro mais pesado, acaba tendo mais cenas que não são muito friendly, não são assim, muito bom, que a gente precisa pular, sabe? Então eu não recomendo pra você ler por causa disso, sabe? É bem pesado. Esse, quem sabe um dia, é um dos meus favoritinhos também. É da atriz que faz a Lorelai na série Gilmore Girls. E o livro tem uma pegada muito parecida com a personagem da Lauren em Gilmore Girls. Então vale muito a pena ler. E aqui estão outros títulos. Eu amo também Um Dia, gente. E O Lado Bom da Vida também é muito bom. Mas chega de falar de romance, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais, que eu tenho uma pilhinha de romance ali em outro lugar. Na quarta seção da minha estante, eu tenho algumas séries e alguns livros de fantasia. Eu sou da época de Crepúsculo, gente, talvez vocês são mais novinhas, mas eu peguei a febre de Crepúsculo, de ir no cinema, de assistir na estreia ou na pré-estreia. Então eu tenho a série aqui completa. Eu comprei agora na Black Friday o último livro, Sol da Meia-Noite, que conta a versão do Edward sobre a história, mas eu ainda não li. Aproveitei o preço, que eu achei bem bacana. E aí eu tenho os títulos aqui. O meu livro favorito era Eclipse, eu amava Eclipse. Mas eu tenho todos os outros títulos, tanto que eu tenho 2 versões de A Lua Nova. A minha versão da série é daquela versãozinha econômica, porque eu comprei... Ele tá até velhinho, nossa, tadinho, coitado. Eu comprei na Avon, minha mãe vendia Avon, e foi assim que eu formei a minha coleção de livros, gente. Que a minha mãe vendia muito Avon, então ela sempre deixava eu comprar uns títulos. E aí eu fui construindo a minha coleção aos poucos. Então, se você está construindo a sua coleção também, não se desespere, vai comprando devagar.
Quando eu era menina, eu sonhava em ter uma estante cheia. E a minha estante... Eu não tinha estante logo, né? Eu demorei a comprar a estante. Primeiro eu fui comprando os livros. E é assim, devagar mesmo, de um a um, a gente vai realizando esse sonho. A minha segunda série que tem aqui é a série Halo, que conta a história de uma anjinha que vem pra Terra e acaba se apaixonando por um homem mortal. Não sei, biblicamente, hoje eu não recomendaria ler essa série, mas na época que eu li eu era adolescente e eu achei legal na época. Tirando as ressalvas, né, gente, dos problemas teológicos que tem na série. Uma outra série que eu não dei continuidade foi A Maldição do Tigre. A capa é linda, eu comecei, mas eu nunca terminei. Um livro que eu li por causa de Crepúsculo foi esse aqui, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. É muito bom, mas eu li muito novinha, então eu não entendi muita coisa, preciso ler de novo. E agora aqui eu tenho uns livros mais de suspense, sabe, dessas tramas assim. E um autor muito bom desse gênero é o Harlan Coben, não sei como se pronuncia. Tenho esse livro aqui também, da mesma autora de Harry Potter, mas eu ainda não li. Tenho esse da Agatha Christie, que eu também não li. Tem uns livros aqui, gente, que eu realmente não li ainda. Tem esse daqui que eu recebi de uma parceria, eu li, é muito bom, meu primeiro assassinato, bacana. Não é pra você matar ninguém, é só um livro mesmo de suspense, sabe? E um autor muito bom desse gênero é o Sidney Sheldon. Uma pena que os livros dele também tem algumas cenas assim que não são muito crime-friendly, tem cenas pesadas e a gente tem que pular, né, pra manter os olhos puros. Agora, essa coleção dele aqui é de infanto-juvenil, então tem uma pegada de suspense, porque o cara escreve suspense muito bem, sabe? Ele te engana bastante durante a história. Mas nesses aqui é infanto-juvenil, então não tem coisas pesadas. E aí eu tenho bastante livro dele, né? Inclusive aqui tá invertido. E tenho esse da Nora Roberts também, uma versão pocket, que também tem cenas pesadas. Então se você for ler pra manter seus olhos puros, é preciso purificar, é preciso pular essas partes. E aqui tem uns outros títulos também. Jorge Amado, versão brasileira, Sherlock Holmes. Esse aqui do Charles Dickens, que não deveria estar aqui, mas está. Já aqui embaixo, nessa última seção da minha estante, eu deixo poucos títulos, porque essa parte acaba ficando mais perto do chão, suja muito, então eu não gosto de deixar muitos livros aqui. Não fica bem disposto. Então, eu prefiro não deixar muitos. Então, tem só alguns livros aqui. Tem alguns títulos que eu li na época da faculdade, alguns livros de história, de economia, né? Tem alguns livros aqui liberais e tal. Tem esse livro aqui, A Conquista da América, é um livro excelente. Se você faz história ou gosta de história, leia esse livro. Aqui são mais esses títulos mesmo de história, de educação, e também tem um pouquinho de Augusto Cury, porque Augusto Cury escreve muito bem. Esse é o meu livro favorito dele, O Caçador de Lágrimas, que ele ele conta uma história de um pesquisador que vai voltar no tempo pra lutar contra Hitler, sabe? O cara começa a estudar sobre o Holocausto e ele vai voltar no tempo pra atrapalhar o trabalho de Hitler. E é muito lindo, assim, a narrativa do livro. Tem uma série, eu ainda não li os outros títulos, mas a escrita do Augusto Cury é muito boa. E esses foram os primeiros livros. E esse daqui, essa coleção do Vendedor de Sonhos, foi os primeiros títulos que eu li dele, né? E essa série é maravilhosa, fantástica também, recomendo muito a leitura. E além da minha estante, eu tenho essas prateleirinhas aqui também. E eu resolvi colocar aqui alguns livros de romance que já não estavam cabendo lá na minha estante. Então aqui eu deixei uns livros de romance mais pequenininhos, né, que tem aquelas versões menores. E aqui tem alguns títulos. Nessa pilha aqui, o meu favorito é esse aqui, o Projeto Rose, que conta a história de um físico. Acho que ele é físico, um cara muito nerd, que é professor de uma universidade, que cria um projeto para ele encontrar uma esposa perfeita. Mas o projeto não dá muito certo e ele vai vendo que o amor não funciona bem assim. É muito engraçado e vale muito a pena a leitura. Aqui eu tenho uns outros títulos também. O Caçador de Pipas não é um livro de romance, né? É mais um livro de ficção histórica, assim. Mas que é muito bom, gente. Vale muito a pena ler. Esses dois livros aqui são de autoras nacionais, cristãs. São muito interessantes. E tem esses dois livros aqui da série Amiga Genial, da Helena Ferrante. Essa autora escreve demais, demais, demais. Eu já li os 3 primeiros livros. Eu li no Kindle, na verdade, mas eu só comprei esses 2 títulos aqui. E tem, gente, A Culpa das Estrelas. Se você não conhece esse livro e gosta de ler romance, você precisa conhecer, né? Eu nem vou ficar falando tanto dele, gente, porque é antigo, acho que todo mundo já viu na vida. E aqui eu tenho umas edições de bolso, né, menorzinhas. Tem Comer, Rezar e Amar, que é muito bom. Tem esse daqui, esses dois da Meg Cabot, que é uma versão vira-vira, coisa de Avon, né, gente? Coisa de quem comprava livro na Avon. Que é muito legal também. Uma menina que acaba se apaixonando pelo filho do presidente dos Estados Unidos. É muito engraçadinho esses 2 livros. E Marley e Eu.
E além desses títulos aqui embaixo, tem de novo os meus 2 títulos para decorar a estante, fazer um lugarzinho pra gente gravar. E tenho aqui esses 2 livros de conto de fadas, que ficam ali com esses bonequinhos que eu roubei da minha irmã. E acabo enfeitando um pouquinho aí com essa latinha que tem o meu nome, né? Coca-Cola fez isso há uns 5 anos atrás e eu tenho ainda. Então esse foi um breve tour pela minha estante. Eu não tenho tantos livros assim, mas até que eu tenho bastante título, né? Como eu disse aí durante o vídeo, nem sempre eu tive essa estante, foi algo que eu fui construindo aos poucos. Eu comecei a minha coleção de livros quando eu tinha ali meus 12, 13 anos. Fui comprando livros na Avon, que minha mãe era revendedora, então a gente sempre ia comprando de pouquinho a pouquinho. E no início eu lembro que eu guardava os meus livros numa mesa, primeiro no meu quarto, depois eu guardava dentro do meu guarda-roupa. E eu lembro de uma época que eu tinha um tantinho assim de livros. Vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês verem. E hoje eu tenho esse tanto, né? Em 2014 minha mãe me deu essa estante, na época ela custou uns R$200, mas você acha aí na internet, eu acho por um preço mais barato. E é uma estante que já tem, ó, 6 anos, então ela foi boa, tem valido a pena. Eu quero trocar por uma maior, mas ainda não é a hora, né? Ainda tá cabendo os livros, então quando eu tiver mais livros eu vou trocar. Sim, eu tenho aquele sonho de ter uma casa, sabe, grande, com uma parte bem ampla pra livros. Vou deixar algumas fotos de alguns sonhos de bibliotecas aqui pra você sonhar junto comigo. E desde menina eu tenho esse sonho. E eu tive a sorte de ter amigos que também gostavam de livros, que gostam de livros, então que compartilham desse sonho comigo. Então isso foi bom pra gente incentivar a leitura entre um e outro para trocar livros. Claro que nessas trocas de livros, alguns dos meus livros ficaram manchados, sujos, né? Aquela coisa de que emprestar livro acontece, né? Mas tudo bem, a gente é amigo e faz parte. Mas enfim, essa foi a minha estante. E se você tem um sonho de ter uma estante maior também, de ter mais livros, se começou isso agora, saiba que é um bom sonho. Vale a pena investir nesse sonho, não para ter o livro em si, né? Mas porque ter só o livro na estante não adianta. O importante é você ler, é você aprender e crescer com isso. Olha, eu sempre trazendo uma lição de moral aqui, gente. Preciso parar com isso. Mas tá bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma versão diferente, não sei se a imagem deu uma tremidinha. Se deu, me perdoem que eu quero ver com o celular na mão. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Me deixa aí nos comentários se você tem esse sonho ou não de ter uma estante, como é a sua estante, como é a sua coleção de livros, como você comprou seus primeiros livros, deixa aí pra mim, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.